As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência, e são exatas e indesviáveis, não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus, se relacionam ao fator causativo da consciência que atrai e magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. O texto começa dizendo: as leis universais da existência. Podemos fazer uma lista dessas leis? Um pouco difícil para a gente, né? Mas pela física, também as leis da física, da matemática, de todas as ciências, elas são leis da existência, né? Na física nós temos lei da gravidade, lei do eletromagnetismo e por aí vai, né? Então, gravidade, por exemplo, se você se joga de um prédio alto, a lei diz que seu corpo será atraído e você pode cair, vai cair e tal, ok? As leis obedecem. Então, agora essas leis, elas se relacionam somente, a palavra somente está escrita em letras garrafais, maiúsculas, ao que ele diz, as atividades da consciência. Quais são as atividades da consciência? É mais fácil a gente pensar logo quais são as atividades gerais que a gente faz, né? Atividade do corpo, por exemplo, você pintar, subir, descer uma escada, você está agindo, você está ativo, você está fazendo uma atividade, você está se movimentando. Mas quando se fala na consciência, a consciência não é a parte física, é a parte parada da gente, ou seja, parada relativamente. Mas você pensa, você acredita, seu pensamento não está parado. Então ele está se movimentando nessa direção, pensando bem, pensando mal, entendeu? E é muito mais complexo do que isso que eu posso falar. As atividades da consciência. E ele vem o ponto principal. O que ele diz? E são exatas e indesviáveis. Olha a palavra, exatas. Exatas a gente tem no nosso comum, a física, a científica, a matemática, ou as ciências exatas, né, que 2 mais 2 é 4, etc. Você vai fazendo as medições, são exatas. Ao mesmo tempo ele diz indesviáveis. Quando fala indesviáveis, significa que não pode dar um jeitinho de ser diferente, não pode ser corrompida, não pode acontecer de outro jeito. Elas são exatas e indesviáveis. E o que é que essas atividades, que essas leis se relacionam com as atividades, o que é que elas fazem? Ele aplica outra palavra em maiúsculo, em maiúsculo, para dizer, não são prêmios ou castigos de Deus. Deus com letra maiúscula. Aliás, entre aspas. A palavra Deus, entre aspas, que Jesus utiliza aqui nas suas cartas, é de propósito, porque não é questão, ele quer tirar essa ideia do Deus que a gente conhece, a nossa ideia de Deus, um velhinho lá em cima, sei lá, um super poderoso, e ele vem, Deus não é esse Deus que a gente pensa, é muito mais, é outra coisa, né? Mas ele diz, não são prêmios ou castigos de Deus. Mas claro, foi Deus que estabeleceu, quando criou tudo, essas leis universais da existência e elas resolvem o caso sozinhas. Mas não são prêmios ou castigos de Deus. Né? E ele repete, dizendo aqui, repito, não são castigos de Deus. O que é castigo de Deus? Ele vai dizer, noutra parte da carta, que os acidentes, eu vou adiantar para vocês, que os acidentes naturais, tipo Mariana, a enchente lá que foi destruída lá em uma parte e inundou a cidade inteira. A cidade foi destruída, quer dizer, quase toda, né? Aquela região foi prejudicada e a culpa foi só da empresa que botou aquilo. Jesus vai dizer, pelas suas cartas, que não existe acidentes naturais.
Não foi isso que aconteceu. Foi o quê? Foi um castigo de Deus que castigou aquelas pessoas ali. Ele disse também, pelas leis da existência, isso não são castigos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, são provocados, né, como resultados das atividades de consciência das pessoas. Agora, claro, para a gente fica difícil de identificar exatamente onde aconteceu, quem estava fazendo isso. De qualquer coisa, ele faz questão de dizer, não são castigos de Deus. Essas coisas se relacionam ao fator, entre aspas, fator causativo da consciência. Fator causativo da consciência. O que é um fator causativo? É um fator, algo a mais que acontece que vai causar. Causa e efeito, né? Causativo da consciência. Então, alguma coisa na consciência aumentou, fez alguma coisa, causou na consciência uma certa coisa e isso aconteceu. Aí ele diz que essa coisa, esse fator causativo, que atrai e magnetiza, né, as partículas elétricas. Na física, as partículas elétricas, ela tem carga positiva ou negativa, né? Então, são atraídas ou repulsadas, né? Aqui ele diz que essas cargas são atraídas magneticamente, né? Essas partículas elétricas, e que se unem, ao ser atraídas, elas vão se unir e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Uma coisa. É porque você pode imaginar, por exemplo, poucas partículas juntas, ela tem um efeito pequeno, digamos assim. Mas quando se junta milhares de partículas, mesmo pequenas, como são, você vê que o efeito já tem uma dimensão a mais. Tipo a água da chuva, né? As nuvens estão lá, um pouquinho de chuvas, não amedronta ninguém. Mas quando se juntam muitas partículas, muitas nuvens, já dá um toró, né? Aquela chuva grande. Aqui é a mesma coisa, as partículas aparecem perante o mundo e como formas e experiências sólidas. Porque as partículas são pequenininhas, praticamente não tem massa, são tão pequenas que não aparece. Mas aqui ela aparece como experiências sólidas. A palavra sólidas quer dizer já está grande, já está fácil de ser enxergado, de ver. Então é isso. As leis da existência universais da existência se relacionam, né, às atividades da consciência, né? E quando acontece que nós podemos chamar de castigo de Deus, é algo que aconteceu, que fez é um fator que causou aquilo, causou na consciência, agora em qual consciência, um monte de consciência que está causando, né? Por exemplo, você tem medo de ser roubado, assaltado? Aí sou eu que estou falando por conta própria. É o que diz, né? Se você tem medo de ser assaltado, talvez você seja assaltado, porque sua consciência está com aquele medo, traindo essas partículas. Mas de repente várias pessoas têm medo de ser assaltado no ônibus, né? Atrai o ladrão para isso. É uma possibilidade, ok? Seja lá como for, vamos lá. Depois tem mais coisa para a gente aprender. Tchau.